Queridos irmãos, por mais uma vez sobre seus pés, iniciamos esse janeiro, e nesse mês nosso propósito é falar sobre o tema fé. Nós vamos tentar, ao decorrer dessas quartas-feiras, passar aquilo que o Espírito Santo, aquilo que Deus tem posto no nosso coração. Queria convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em Hebreus, capítulo 11, versículo 1 ao 6. Os irmãos podem repetir, viu? Aqui não tem problema não. A palavra de Deus se renova a cada manhã. Os irmãos que for trazer a palavra, tenha total liberdade eu creio que, mesmo se eu quisesse, na próxima quarta-feira, pregar nesse mesmo capítulo, garanto para você que a palavra não seria igual, irmãos. Seria diferente. Amém? Hebreus, capítulo 11, versículo 1 ao 6. Glória a Deus. Os irmãos estão posicionando ali a leitura. Esse capítulo, vai falar sobre um pouco sobre a definição de fé. Vamos ler responsivo até o versículo 6. O versículo 1 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Os irmãos. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Amém, os irmãos, pode tomar assento? Sobre esse assunto fé, irmãos, às vezes nós temos a palavra fé como algo que nós queremos, bens materiais, principalmente, nós às vezes temos conceito errado de fé, às vezes usamos a palavra fé de modo errado, misturamos as coisas, irmãos. Nós vamos tentar passar aqui aquilo que Deus tem posto no meu coração para esses dias. Existe, nesse texto a qual nós lemos, nós vemos que existe duas espécies de coisas. No versículo 1, coisas futuras, as que se esperam. A gente espera alguma coisa que ainda nós não temos. E as coisas invisíveis, as quais nós não vemos. Então, fé é isso. É você esperar alguma coisa, você acreditar. Ou seja, seria uma palavra mais próxima, de fé, acreditar, crer. E naquilo que você ainda não viu. E eu creio que muitos irmãos, tem experiências para contar daquilo que oraram a Deus, daquilo que pediram a Deus e alcançaram, sem ver. Nós vemos aqui nesse texto a qual lemos, mas não fica somente nisso, a gente orar pedindo alguma coisa, mesmo sem saber de como vai ser, Oh Deus, me dá um carro, acreditando, orando, e Deus
lá na frente, né, concede essa bênção para você, e através da sua fé, do você acreditar que Deus poderia fazer isso, uma porta de emprego, né, a conclusão de uma faculdade, a cura de uma enfermidade. Poderíamos citar várias coisas que ao decorrer da nossa vida nós pedimos, né, nós precisamos, coisas impossíveis, né, ao nosso alcance, coisas impossíveis ao nosso alcance, e nós buscamos a Deus, né, e Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, nos dá. E só que a fé é muito mais do que isso, né? De alcançar as bênçãos de Deus, né? Os milagres de Deus. A fé é muito mais do que isso. Nós vamos ver que para a gente ser salvo, nós temos que acreditar, nós temos que ter fé. Para nós continuarmos caminhando, né? Nesta empreitada terrena, nessa caminhada de evangelho com Jesus, nós temos que ter fé, nós temos que acreditar. Tudo vai determinar tudo vai determinar de acordo com a nossa fé, irmãos, de como nós estamos acreditando, de como nós estamos nos comunicando com Deus. Nós vamos ver que muitas das vezes nós não estamos progredindo, irmãos, nós não estamos tão perto de Deus a qual nós poderíamos estar, porque nós estamos acreditando pouco. Nós estamos deixando algumas coisas interferir na nossa vida com Deus, né? na nossa crença em Deus, na nossa crença em Jesus. E isso tem atrapalhado hoje a igreja. Em Mateus, né? Capítulo 21, versículo 22, diz assim que tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Ou seja, tudo. Então não existe uma coisa ou outra coisa. Só que isso é relativo de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que almejam, né, certas coisas e buscam afinco, né, com Deus, né? Buscam, e Deus vê o seu sacrifício, né, a sua insistência, a sua dedicação, e Deus tem prazer em abençoar um filho seu. Mas não é somente isso. Nós temos que entender que a fé não é somente bens materiais. Nossa vida não pode estar pautada somente nas coisas terrenas, né? Porque a palavra diz que se esperarmos Cristo somente nesta vida, seremos os dos mais miseráveis. Então nós não precisamos, nós não podemos ficar presos nas coisas, tão somente nas coisas materiais. Nós temos que aprofundar mais, né? Os jovens este ano estão com um tema muito bom, né? Vai falar sobre profundidade, né? E para termos profundidade, nós temos que entender que a nossa alma, irmãos, a nossa fé tem que estar conectada com Deus, porque não tem como a gente, sem fé, chegar diante de Deus. Então, ou seja, o critério para que possamos alcançar mais a Deus é termos mais fé. E como vamos ter mais fé? Existem alguns processos para o desenvolvimento da fé, irmãos. É claro que a fé não vem pronta, né? Na nossa vida isso não vem pronto. A gente acredita, a gente faz a nossa parte de acreditar, né? Nosso papel, né, em acreditar. Só que às vezes o que nos falta é amadurecer isso, né? Falamos sobre amadurecimento no mês passado. É amadurecer isso. E a fé nós vamos ver que é um dos frutos do Espírito. Olha que bênção, né? A fé é um dos frutos do Espírito. Então tudo está interligado, irmãos, para que possamos estar perto de Deus, ter mais profundidade com Deus, olhar e ver com que as coisas podem acontecer. Nós temos que passar a ter mais fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E fé não se ensina, irmão. Fé não se ensina, né? A gente brinca, né? Tenha fé, irmãos, tenha fé. A fé se pratica, né? É lógico que a intenção é boa, né? A nossa intenção em querer que os irmãos, né,
Tenha fé, ou seja, acredite para que ele alcance aquilo que ele almeja, para ele que continue na igreja, né, caminhando com Jesus, junto conosco, né, para que ele seja salvo. A intenção é boa, tenha fé, que isso vai dar certo, né? Só que se a pessoa ela não buscar praticar isso, irmãos, não adianta nada a gente simplesmente desejar que ela tenha fé, né? Tenha fé, às vezes até brincamos, né? Mas são crente bully, né? Que o bully é de pouca fé, né? O crente bully, né? Que é só de pouca fé, mas não é que é porque ele não praticou. Precisa praticar mais a fé. E para praticar a fé nós vamos ver que existe alguns processos, existe um desenvolvimento para isso. E a fé é um atributo da alma. Não confundamos fé com confiança. Ou seja, confiança, para a gente entender, a gente, né, trabalha registrado, alguns irmãos que trabalham registrado, e você sabe que no tal dia do mês vai cair o teu salário. Ou seja, você está tendo fé que, eu tenho fé que em tal dia vai cair o dinheiro. Isso é confiança, não é fé. Porque você confia que a empresa, né, teu patrão, qual você é subordinado, em tal dia ele vai te dar o dinheiro. Às vezes, o banco, por exemplo, né, os irmãos estão sentados aí, quando você sentou no banco, você teve confiança que o banco não iria quebrar. Ou seja, apesar que nós estamos precisando de uma manutenção em alguns bancos, né, até peço para os irmãos tomarem cuidado, né, que alguns bancos estão meio soltos, né, depois a gente vai ter que resolver isso. Mas nós confiamos, né? Quando nós sentamos, dificilmente a gente confere se o banco está quebrado ou não, né? Dificilmente a gente senta, ou seja, a gente confia, a gente não tem fé que... E isso é confiança. Isso faz parte dos nossos sentidos cognitivos, ou seja, dos nossos 5 sentidos cognitivos, né? Os irmãos sabem muito bem, né? Audição, olfato, paladar, tato, visão. Isso são coisas materiais, são coisas físicas, irmãos, da nossa carne, do nosso corpo, que nós confiamos, que nós adquirimos ao decorrer da vida. Mas a fé, ela é inerente à alma. E isso, diferentemente, irmãos, de como nós aprendemos, né, desde criança, né, pelos nossos sentidos cognitivos, né, aquilo que queima a gente não tocar, porque às vezes, principalmente criança, às vezes acaba queimando, mas nunca mais toca naquilo, ferro de passar, né, e já caiu quando era criança. Minha mãe foi para ficar longe do ferro e ela passando, ela virou as costas, eu fui lá e derrubei o ferro em cima do meu braço e não consegui tirar o ferro. Você imagina do jeito que ficou meu braço, levantou uma bolha, mas nunca mais eu pus a mão no ferro de passar. Ou seja, pelo tato eu tive essa experiência. E hoje eu confio, se o ferro tiver se o ferro estiver quente, ele vai me queimar. Então isso é confiança, algo físico, algo terreno, algo da carne. Mas em contrapartida, né, olhando de uma forma, fazendo uma analogia sobre os sentidos cognitivos do corpo, a nossa fé, que é relacionada à alma, não é diferente. Nós temos que aprender, irmãos, do mesmo modo, quando a gente diz para o braço, né, estique, e o seu braço ser esticado, né? Quando você dobrar o joelho, né? Assim, o joelho dobre, né? Eu vou orar agora. E teu joelho se dobra e você ora a Deus, que eles obedecem, né? O sistema nervoso, a sua mente, nossa mente consciente. Da mesma forma, nós temos que treinar, irmãos, e disciplinar a nossa alma, passar a conhecer mais a nossa alma, para que ela se conecte com Deus, né? Com mais facilidades. O que tem acontecido, né, nesses últimos dias é que muitas pessoas não têm mais acreditado, irmãos, nesta vida espiritual. Não têm mais buscado se conectar a sua alma com Deus.
Mas como assim, irmão Giovanni? É porque o que rompe isso são os pensamentos e as ações carnais. São isso. Por isso que nós vemos, estudamos esse último trimestre sobre as doenças da alma, e muito está relacionado às ações físicas, terrenas, a qual nós não atentamos e isso prejudica a nossa alma. É da mesma forma nós com Deus. Porque eu lembro certinho na lição que o Diácono Teofino deu, falando que não tem como separar a alma do espírito. São tão juntos que não tem como separar. Ou seja, a alma, ela é o caminho para se conectar com Deus, através do espírito. Mas se eu não entendo que eu tenho alma, irmãos, como eu vou conectar com Deus? Vou muito mais além. Hoje existem pessoas, eu não quero dizer crentes, irmãos. Mas o que hoje, o excesso de informação, o que a mídia, hoje o que as pessoas muitas vezes têm buscado, não têm tomado cuidado, né, não têm filtrado aquilo que têm visto e absorvido, isso tem anestesiado, né, a sua vida e rompido a sua alma. Ou seja, ela agora está cauterizando a sua mente para não acreditar mais que ela tem alma, que isso é besteira. Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós precisamos, né, crescer, ter mais fé. E sem nós estarmos conectados com Deus, através da nossa alma, como nós vamos ter mais fé? Como nós vamos? Nós temos que tomar cuidado, irmãos. A nossa mente consciente, né, ela é ligada na nossa alma. Mas o que nos bloqueia nossa alma são os pensamentos e as ações carnais. O homem perdeu, né, o conhecimento de como entrar em contato com a sua própria porção superior, ou seja, com a sua alma. Deus nos deu a alma, ou seja, a nossa porção superior da nossa carne, dizendo que a alma não existe. Dizendo que a alma não existe. Mas existe. Devemos desenvolver a fé. E como vamos desenvolver a fé, irmãos? Oração e meditação. Você tem orado? Você tem meditado? Nós temos que colocar tempos ao longo do nosso dia, né, ao longo da nossa semana, ao longo do nosso mês, de oração e meditação. Nós temos que buscar nos conhecer mais. Porque muitas vezes nós ficamos alegres, porque nós muitas vezes ficamos tristes, nós desacreditamos, né? Ou seja, falta de fé. Porque quando nós começamos a estar próximo de Deus, irmãos, tudo começa a ser diferente. Nós, como estamos perto de Deus, nós começamos a ver as coisas bonitas, né? Se sentir bem, ainda que o tempo não seja favorável. Mas nós sentimos isso na nossa alma. Ainda que o nosso físico, irmãos, não vai bem, mas se a nossa alma está conectada com Deus, se estamos bem com Deus espiritualmente, aí nós não sentimos, né? Nós não somos tão impactados nas coisas terrenas, nas coisas carnais. Mas para isso nós precisamos buscar mais ter uma vida de oração e mais meditar na palavra de Deus, né? Meditar na presença de Deus, né? O que eu tenho feito, né? Como eu tenho andado? Eu tenho buscado, dado mais lugar para Deus ou mais lugar para as coisas terrenas? E uma coisa muito importante que me chamou a atenção, né? Boas obras entre os homens. Isso expressa a fé. Isso fortalece a fé. Boas obras entre os homens. Boas obras entre os homens. Isso me faz lembrar do centurião de Cafarnaum, né? Está lá em Lucas 7:9, a passagem. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Ou seja, uma característica, um sinal que a pessoa ela está desenvolvendo a fé na vida dela, ela buscar ações para o seu próximo.
Porque a partir da hora que eu começo a dispor mais para o meu próximo, eu começo mais a desligar das coisas daqui da terra, irmãos. Mais desligar do egocentrismo e passo a ter Cristo, né? A centralidade de Cristo na vida, buscar ter Cristo mais, ou seja, se renunciar mais das coisas que me prendem aqui e buscar conectar mais a minha alma diante de Deus. E Deus, Ele se apresenta a nós, apresenta na nossa alma quando nós ajudamos alguém. Ai, que coisa boa, nós não sentimos isso, né, no nosso físico, nós sentimos isso, é coisa inexplicável, nós sentimos isso na nossa alma, ou seja, é a gente conectado por Deus, porque nós acabamos de cumprir um mandamento de Deus, e Deus, Ele vela pelos seus mandamentos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fé é um dom, é uma operação do Espírito. A fé é uma estrada de duas pistas, né? Uma humana e uma divina. O poder divino que cria um dom de Deus, mas a vontade humana, no nível da alma, deve receber e apropriar-se da fé. Ou seja, a nossa mente consciente, agora nós orando, nós meditando, buscando ter Deus mais presente, busca, né, através, né, do Espírito, diante de Deus. Deus olha as nossas ações e através disso Deus fala assim: eu vou levantar ele, eu vou fazer com que ele seja mais bem-aventurado, que ele esteja mais próximo de mim. E nisso a fé, através de nós, irmãos, através de Deus, a nossa alma, ela começa a tomar posse desse crescimento, porque uma coisa vai levando a outra. Uma experiência que você vai tendo com Deus, isso vai ficar marcado dentro de você, você nunca mais vai esquecer. E lá na frente, amanhã, você vai querer estar de novo perto de Deus, e teu corpo, a tua mente consciente, né, diante da tua alma, porque muitas vezes, irmãos, sofremos tantas mazelas, né, neste mundo, né, somos tanto afrontados. Ainda digo mais, né, para a gente lutar e ter para a gente lutar na batalha espiritual, nós temos que ter fé. Ou seja, nós temos que, a fé está ligada em tudo. A fé não está ligada somente em receber as coisas. A fé é uma ferramenta que Deus tem nos dado, irmãos, que nós precisamos usar ela para tudo, para tudo. Algumas referências, né, que eu separei aqui, nós vamos ver aonde que vai entrar a fé. Em Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Glória a Deus. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Nós entendemos, irmãos, que Deus, Ele nos escolheu. Deus escolheu a mim e você, eu sei que coisa boa, né? Tão verdade que olhamos a igreja aqui, né? As cadeiras, quantas pessoas poderiam estar aqui? Se todo mundo, né, Deus pegasse, vamos salvar todo mundo, né, Deus decretasse, do mesmo jeito que fez comigo, né, fizesse com os vizinhos aqui da rua. Eu creio que só os moradores desta rua não caberiam, se viesse todos, não caberiam dentro desta igreja. Mas nós vemos que nós estamos aqui porque nós recebemos o chamado. Deus nos escolheu, Deus nos revelou e Deus nos apresentou a Cristo. Então nós estamos aqui esta noite e Deus fez com que a fé, que num dia nós acreditamos, ela se desenvolvesse dentro de nós. É claro que muitas pessoas vêm para a igreja, né, com interesses, mas aqueles que vêm por interesses, irmãos, esse tempo que eu de caminhada que eu estou na igreja, né, isso não é na Bíblia não, isso é experiência. Todas as pessoas que eu vi que veio para a igreja, né, interessado em alguma coisa, elas não permaneceram.
Porque para a gente permanecer, exige fé. Vai chegar um momento, irmãos, para a gente poder ultrapassar as provações, a luta, se nós não tivermos fé, conectados com Deus, irmãos, lá fora vai estar bem melhor. Lá fora vai estar bem melhor, irmãos. Porque seguir nessa caminhada de salvação não é fácil. Exige muito de nós, irmãos. E ter fé não é uma coisa que a gente compra numa prateleira, né, de um mercado, uma caixinha bonita, não. Fé exige muito de nós. Primeiro é buscar estar conectado com Deus, não deixar que nenhuma influência, né, do mundo, né, que vem na nossa mente, tente romper o nosso duelo com Deus, com a nossa alma. Gálatas capítulo 5, versículo 2, né, já tinha falado que fé é um fruto do Espírito. Em João 6, 28, Evangelho de São João capítulo 6, versículo 28, 29 e 65, nós vamos ver que para a gente ter Jesus, para a gente, isso aconteceu comigo e com você. João 6, 28. Mas isso não tem que ficar, não pode ficar somente no dia que nós levantamos a nossa mão. Diz assim, 26, 28. Disseram depois: que faremos para executarmos as obras de Deus? Né? Jesus, depois de ter se apresentado, né? Jesus, depois de ter ali reprimido eles, porque eles buscavam pão, aí eles tomaram um choque de realidade e perguntaram para Jesus. Disseram depois: que faremos para executarmos as obras de Deus? Porque eles entenderam que para estar perto de Jesus não era para interesses, irmãos. Para nós estarmos na igreja, nós não podemos estar através de interesses. Nós temos que estar, irmãos, em busca de Jesus, em busca da nossa salvação, porque não vai ter carona, né? Jesus voltar, não vou poder pegar carona com a Verônica, né? Se ela vai subir no pé dela, não tem jeito. Entra de um em um, irmãos. Infelizmente, é de um em um. A salvação é individual, né? Por mais que a pessoa, ela seja a pessoa boa, né? A pessoa que faz caridade, a pessoa que faz o bem. Porque a questão aqui é muito importante. Muitas vezes ficamos apegados a este mundo, irmãos, com coisas justificáveis, ou seja, com coisas louváveis, com coisas boas. Muitas pessoas estão em pessoas que, você olha assim, às vezes parece que a pessoa é até crente, você não vê erro na pessoa, né? Olhando aparentemente a pessoa que fala bem, a pessoa que faz coisas boas, né? Dá esmolas, uma pessoa que não maltrata ninguém, que reconhece o seu próximo, se olhando assim, mas, né, o jovem rico, né? Mas não querem a salvação, não querem Jesus. Aí, infelizmente, irmãos, não tem jeito, não tem jeito, irmãos. Nós temos que ficar muito atentos. Mas eu não estou pecando, né? Eu fui na igreja, eu não estou pecando, né? Eu estou lá em casa tranquilo, estou lendo um bom livro, né? Não estou na igreja, mas não estou pecando, não estou para ir para o mundão, mas eu estou lá em casa, mas estou lendo um bom livro, né? Ajuda minha mãe, vou lá, lavo a louça para ela, né? Trato do cachorro, limpo o quintal. Mas se não está buscando Jesus, né? Então nós temos que estar cuidado, porque isso envolve fé. A fé envolve isso, irmãos, porque muitas vezes renunciar essas coisas, ou seja, deixar essas coisas tomarem o lugar de Deus, a porção de Deus, a presença de Deus dentro de nós, irmãos, isso compromete a nossa salvação. Ou seja, nós estamos vendo aqui que ter fé não é somente para alcançarmos e termos as coisas nesta vida, para termos, nós buscamos fé e buscamos ter mais fé, irmãos, para continuar caminhando e nunca perder essa fé, ou seja, que ela cresça em nós, que ela cresça, que a fé que eu tenha hoje possa ser maior, e amanhã muito mais, ou seja, tem que ser uma busca incessante, a nossa proximidade com Deus. E no 29 diz assim: Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou, ou seja, que creais em Jesus.
E aqui no 65 diz assim, ele dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concedido. Então agradeça a Deus, né? Que esta noite Deus concedeu de você estar aqui, né? Os irmãos aí que estão acompanhando nas redes sociais, né? Que você está ouvindo, agradeça porque Deus te deu uma oportunidade de você estar ouvindo isso, de você estar aprendendo, que você possa deixar essa palavra descer o teu coração, porque Deus concedeu você esse privilégio. E esta noite você está entendendo que o céu, que a salvação não é comida e nem bebida. A salvação, ela é renúncia, a salvação, ela é fé. A gente acreditar que Deus, que Jesus existe, que Ele morreu por nós, né, para a remissão dos nossos pecados, e no terceiro dia Ele ressuscitou. Nós acreditarmos nisso, fazer o bem ao próximo. Colossenses, né, capítulo 2, versículo 12. Pedir para Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, nós estávamos mortos pelas nossas ofensas, irmãos. Ou seja, nós descemos as águas, nós sepultamos o velho homem. Agora nós nascemos para a vida eterna, ou seja, aquilo que nos estava sentenciado à morte, né, aquele pecado, aquela natureza velha, né? Nós já estávamos mortos já, mas nós acreditamos, né? Sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé, ou seja, nós acreditamos, ou seja, quando nós descemos as águas, isso é até importante, né, que a gente faz o discipulado para as pessoas que vão descer as águas, para entender o que é o batismo, né? O que é Jesus, o que é a salvação, para senão vai ser simplesmente tomar um banho, né? Simplesmente nós tomamos um banho. Por isso que às vezes tem gente que batiza 2 vezes, irmãos, ou 3 vezes, porque ela não reconheceu o seu batismo, ou seja, ela não acreditou, ela foi impulsionada talvez por outras pessoas, ou impostas, né, pelos pais, por exemplo, né, que às vezes, né, chega a idade ali e tem que batizar, e ainda ela não acreditou, não entendeu ainda o que é salvação. Isso é muito arriscado. Nós temos que ensinar, né, os nossos filhos, né, as pessoas que estão vindo para a igreja, o que é o batismo, o que é nascer de novo, o que é morrer, sepultar o velho homem e ressuscitar agora dentre os mortos, né, para uma vida plena, uma vida com Deus. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ou seja, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Nós temos que entender que acreditar em Cristo, nossa vida tem que estar voltada para Cristo. Acreditar que sem Ele não tem como, irmãos. Sem Jesus não tem como. A hora já está fechando ali, mas a fé é muito mais do que a gente ter as coisas aqui nesta vida. A fé é acreditar, é depender de Deus. A fé é um princípio de vida. Fé é ter fidelidade. A fé vai muito mais além, irmãos, do que simplesmente nós pedimos, né, por algo, né? Seria muito medíocre a gente, Deus, aumenta minha fé para mim comprar um carro. Deus, eu quero ter uma fé, seu Deus. Não é errado, viu, irmãos? Não é errado você buscar a Deus, né, para você alcançar os teus sonhos, seus projetos, seus objetivos. Não é errado. Mas a fé é muito mais. Ela é uma ferramenta muito mais poderosa do que coisas materiais, irmãos. A fé é muito mais que isso, porque a fé, nós vamos ser guiados,
nossa vida espiritual vai estar pautada na nossa fé. A nossa batalha, a nossa guerra espiritual vai estar pautada na nossa fé. E muito mais outras coisas, né, que o tempo não nos permite, mas esse mês, né, vamos fazer essa primeira versão, porque é um tema muito extenso, né, um tema muito amplo, fé. Vamos fazer outras versões, né, deste estudo da palavra fé, porque eu creio que cada um dos irmãos que está aqui, né, que nós estamos buscando, né, aumentar a nossa vida com Deus, né, nossa crença em Deus, né, a cada dia que passa, né, Deus nos revela algo e através desse algo, né, nossa crença nele aumenta muito mais ainda, irmãos. Até nos detalhes. Até ontem na sede, né, o pastor falou uma coisa muito importante, que esses dias eu estava refletindo, que às vezes nós buscamos ser impactados nas grandes coisas, né? Nossa, que Deus, né, curou lá uma doença incurável, que Deus fez. Às vezes nós ficamos impactados, mas nós esquecemos, irmãos, da recorrência, do cuidado de Deus diariamente. Hoje eu estava pensando nisso, descendo depois do almoço, na DIC 2, olhando lá de cima, né, a gente tem uma vista, né, privilegiada, quem desce a DIC 2, e olhando a Pouso Alegre aqui embaixo, aquela cortina de chuva caindo do lado direito, e eu descendo de moto, ainda pensei, deste carro, deste moto, e pensando na fé, e pensei comigo, porque muitas das vezes, né, a nossa mente é tão pequena, né? Nós ficamos pensando assim, mas isso era um capricho meu, né? Pedir para Deus não deixar eu molhar. O que Deus tem a ver? Se Deus quiser que eu molhe, né, vou falar para Deus parar a chuva por causa de mim? Pensando, só que muitas vezes nós caímos nisso, né? Nós falamos sim que se Deus falou que vai chover, então tem que chover e eu vou molhar e pronto. Mas não é assim que funciona, irmãos. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos qualquer um, nós somos filhos de Deus. E como eu li no começo aqui, em Mateus 21, 22, e tudo que pedires, né, na oração crendo, recebereis. Tudo. Então, ou seja, não é somente o extraordinário, é os detalhes. E eu falei com Deus, a fé, né, hoje vamos falar sobre fé, e eu quero provar, Deus, essa experiência com o Senhor. E eu confesso para os irmãos que, de um lado, a chuva fez uma cortina de chuva, e eu desci, gastei aproximadamente uns 15 minutos, né, da minha casa no meu serviço, e eu não molhei. E a chuva ficou do lado direito, aquela coluna de chuva, e o vento soprando, e eu não molhei. Naquele tempo que eu desci de moto, encostei a moto no serviço, a chuva começou, e eu pensei assim, às vezes pedimos coisas tão grandes, né, Deus? Oramos pedindo coisas tão grandes, né, que o Senhor manifesta e faz o impossível, mas às vezes nós não atentamos no teu cuidado. Eu estava sem blusa, estava só com essa aqui, mas descendo de moto. Se eu chovesse, eu vou ficar com a blusa molhada ou eu tinha que voltar embora, né? Mas louvado seja o nome de Jesus, né? Conversando com Deus ali, Deus vendo, né, a minha alma, né, conectada com Ele, né? A minha alegria de chegar seco no serviço, né? Para mim, cumprir o meu dia. E Deus, né? Ele se mostrou, ou seja, minha fé, minha crença nele aumentou mais ainda, porque eu estava conversando com Ele na hora que isso aconteceu. Eu estava conversando com Ele. Ou seja, essas experiências que temos que buscar e não deixar que nada, né, nos tire isso. Remissão do pecado, né? O tempo não vai dar para falar sobre isso, né, em Atos 10, 43, e justificação, que está lá em Romanos 5 e 1, mas, né, que Deus em Cristo, né, possa falar aí nas próximas quarta-feiras, através da vida dos irmãos, né, temos aí a fé que ele é produzida através da pregação, né, em João 17, Atos 8, Romanos 10, mas que o Espírito Santo de Deus, né, possa conceder grandes oportunidades, né, para os irmãos, né, aumentarem, né, a sua fé em Deus, né, estar mais próximo de Deus, né, e dê valor à sua alma, e saiba que o Espírito de Deus, o nosso Consolador, está aí para isso. Não fique com a alma batida, irmãos, mas use o Espírito de Deus, né, o Espírito que já está nos posto, né, o nosso Consolador, para ficarmos conectados com Deus. Não adoeça a sua alma, mas pelo contrário, que você pratique isso, né,
Porque hoje estou triste, minha alma está batida. Espírito Santo, venha nesse momento e renova o meu espírito, para que resplandeça no teu rosto a presença de Jesus. Amém? Deus nos abençoe os irmãos. Queria convidar o presbítero Fonseca, que está fazendo oração pela caixinha, e orando para Deus nos despedir em segurança, no nome de Jesus. Para o Senhor, meus irmãos, eterno Deus que estás no céu, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, lhe apresento esse gasofilaço de oração. O Senhor conhece todas as letras escritas por cada filho seu aqui nesta caixa, Pai. Eu creio, Deus, que o poder da oração, através da fé dos seus filhos, da tua igreja, todos esses pedidos serão realizados e atendidos pelo Senhor, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Que cada pedido desse aqui, Senhor, muitos já devem ter concretizado, e aqueles que não foi concretizado, pelo poder da graça e da tua misericórdia, será concluído, que todos irão testemunhar diante do teu altar, para se tornar um testemunho vivo para a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Deus, nos leve em segurança para os nossos lares, debaixo das asas do Espírito Santo, nos concedendo, meu Deus, uma noite abençoada, através do nome de Jesus é que eu oro, e através do nome de Jesus te agradeço. Amém e amém. Irmãos e irmãs, o grande amor do nosso Deus, a graça e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a sua igreja, não somente esta noite, 6 de janeiro de 2021, mas para todos sempre, todos digam amém. É encerrado em nome de Jesus.